Olá, eu sou Osias Torres e estou aqui gravando mais um vídeo sobre como dicas de solucionar problemas. De uma forma bem simples, bem didática, bem transparente, bem rápida, não sem enrolação, não há por que você se inscrever no meu canal e coisa e tal. Eu estou aqui para falar para vocês da melhor forma possível, da maneira mais simples e prática, de uma forma que eu estou passando por um momento difícil de como solucionar os problemas. E eu já gravei vários vídeos, sugiro-os que assistam-os nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube, Osias Torres e Programa Frequência do Bem. Esses vídeos são gravados, postados nas redes sociais e eu estou gravando-os e publicando-os com um intuito, um objetivo de ajudá-los a solucionar os seus problemas, ou se você não tem problemas, excelente, graças a Deus, ajude outras pessoas a solucionar os problemas que elas têm. Se você não tem problemas, excelente, ajude a quem tem problemas a solucioná-los, ok? Então vamos lá. Já gravei vários vídeos com várias dicas, vários pedacinhos, e eu vou tentar aqui fazer um resumo de todo o processo. Vamos lá. Quero dar algumas sugestões antes de entrar nas questões práticas de como solucionar problemas. Vamos correr para que o vídeo não fique muito extenso. Primeiro, as oportunidades muitas vezes vêm disfarçadas de problemas. Os problemas muitas vezes são oportunidades disfarçadas. Isso é fato. Eu já publiquei um vídeo sobre a história da vaquinha que foi para o brejo. Sugiro-os que assistam. Ele informa de uma maneira didática, uma parábola, uma fábula, não sei o quê, como que um problema pode tornar-se numa solução. Aquela história da vaquinha que foi para o brejo. E eu quero aproveitar e dar uma dica de um livro, 2 livros na verdade. Chama-se Oportunidades Disfarçadas. Autor Carlos Domingos, editora Sextante. Ele publicou um livro e publicou o segundo livro, Oportunidades Disfarçadas. Então, isso é fantástico, esse livro. Sugiro-os que leiam esse livro. E ele diz o seguinte: nos dias atuais, devemos procurar os problemas e não fugir deles. Só quem for capaz de resolver conflitos, preencher lacunas, propor soluções criativas para situações complexas e fazer mais com menos, terá lugar assegurado nesta nova realidade. Ou seja, esses livros, eles dão dicas e sugestões de empresas como a Uber e outras mais, que eu não lembro agora, de como tinham problemas e solucionaram. A Uber não existia. Foi graças a um usuário de táxi que criou o Uber. E existem outras situações mais, como a Coca-Cola, por exemplo, e outras empresas. Então, este livro é fantástico. Leia-os. Eu ainda não o li. Vou comprá-lo e vou lê-lo e vou aplicá-lo na minha vida. Oportunidade disfarçada. Mas muitas vezes a questão é essa. As oportunidades muitas vezes vêm para nós como forma de problemas. E aí nós precisamos pegar esses problemas, resolvê-los e transformá-los em oportunidades para o nosso crescimento. Ajuda nossa e de outras pessoas e do mundo todo. Ok? Muito bem. Torne-se maior que esses problemas e eles se tornarão menor que você. Torne-se maior que os problemas e eles se tornarão menores. Essa é uma dica de um livro chamado, agora não lembro o nome, da mente criativa, assim, uma coisa mais ou menos desse tipo aí. Mas depois eu publico isso aí para vocês.
tá bom? Assim, algo das mentes milionárias, os segredos da mente milionária, pronto. Nesse livro, Os Segredos da Mente Milionária, tem um tópico que fala sobre isso. Torne-se maior do que seus problemas e eles se tornarão menores que você. Então, pronto. Então, vamos crescer com os nossos problemas, tornarmos maiores que eles. Outra coisa, resolva os problemas, não os procrastine, não deixe para depois. Existem situações em que nós deixamos assim, não, amanhã eu resolvo, depois eu resolvo. E esse postergar, este adiar, este deixar para depois, muitas vezes nos complica mais ainda. Já temos um problema, mas nós vamos deixar para resolver depois. Se podemos resolver agora, resolvamos. Se podemos resolver amanhã, resolvamos amanhã. Então não vamos ficar procrastinando, não vamos ficar adiando a solução dos problemas quando podemos resolvê-los logo. Eu sei, já gravei outro vídeo dizendo o seguinte: existem pessoas que pensam assim, eu não vou resolver os problemas hoje porque amanhã eles poderão não existir. Existem pessoas que pensam assim e acontece. Mas, na verdade, as pessoas vitoriosas que solucionam problemas, elas não deixam para depois, elas resolvem agora. Se tem agora e eu posso resolver, eu resolver agora, ok? Muito bem. Lembre-se outra coisa. Nós podemos resolver tudo que pode ser resolvido. Podemos modificar tudo que pode ser modificado. Mas existem situações, já gravei um vídeo sobre isso chamado Aceitação, em que eu falo sobre situações em que não podemos solucionar. Existem momentos da vida da gente, situações, problemas que não têm solução. E aí não adianta, nós não vamos conseguir resolvê-los. A Bíblia fala sobre isso. Nós não podemos adiar um dia na nossa vida. Não podemos aumentar um côvado da nossa estatura. Então, existem situações que estão fora do nosso controle. Tudo aquilo que podemos fazer para modificar, devemos fazer. Tudo aquilo que está ao nosso alcance, devemos e podemos fazer. Mas existem situações que estão fora do nosso controle, fora do nosso poder. E aí só nos resta aceitarmos essas situações. Então, existem problemas que não existem soluções. Não podemos resolvê-los, ok? Isso é fato. Não adianta tentar resolver porque não vamos conseguir, ok? Um caso de enfermidade, não adianta. Nós podemos apelar para a nossa entidade superior, para o nosso Deus, nossa concepção maior, da forma como concebemos nosso Deus, e aí cabe a Ele resolver ou não o nosso problema, mas nós não podemos. Então, lembre-se, existem situações que não podemos resolver. Existem problemas que não têm solução ao nosso poder, à nossa disposição. Então, ok? Vamos lá. Agora, a maioria dos problemas podem ser resolvidos. Existem aqueles que não podem ser resolvidos e aí cabe-nos apenas a aceitação, ok? Outra coisa, melhor que solucionar os problemas é antecipar-se a eles para que não existam. Isso é fato. Para que eu vou me preocupar com um problema, na solução de um problema, se ele pode não existir? Então, vamos pensar proativamente, antecipadamente. Vamos pensar em não termos problemas, para que não precisemos perder tempo, energia, dinheiro, resolvendo problemas que poderiam não existir, se nós tivéssemos antecipado a eles, tivéssemos feito um planejamento e não tivéssemos permitido que eles existissem, ok? Por exemplo, o problema de saúde. Para que eu vou ter um problema de diabetes se eu posso hoje viver sem açúcar? Pronto. Então eu vou ter uma alimentação sem açúcar, açúcar zero, ou açúcar saudável. Para que eu vou ter um problema de pressão alta se eu posso viver sem sal ou com sal saudável? Dicas, ok? Então nós estamos antecipando a problemas, ok? Dicas disso aí.
vamos antecipar-nos aos problemas para que eles não existam, para que não haja necessidade de perdermos tempo, energia e dinheiro solucionando problemas que hoje existem, que eles poderiam não existir se nós estivéssemos nos antecipado e não estivéssemos permitido que eles existissem, ok? Pronto, vamos lá. Às vezes, outra coisa, às vezes, solucionar problemas é por você em primeiro lugar. Às vezes, para eu resolver os meus problemas, eu preciso me colocar em primeiro lugar. Pensar primeiro em mim, agir primeiro para comigo, para depois agir com os outros. Ok. Isso é um conceito complicado, mas vamos lá. A Bíblia diz o seguinte, eu vou pegar aqui eu acho que eu gravei um texto aqui, deixa eu ver. Não salvei. Mas a Bíblia, ela fala sobre isso, tá? Não. Pronto, vamos lá. Se você tem uma Bíblia em casa, ou não tem Bíblia, pera, depois, pesquise-o. Eu vou falar uma coisa que está na Bíblia. Livro de João, Novo Testamento, capítulo 13, versículo 34. Jesus diz assim: devemos amar uns aos outros como ele nos amou. Amar uns aos outros como ele nos amou. E no livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 27, versículo 39, ele nos diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, eu não quero falar de teologia, eu não sou teólogo, não sou pastor, eu não quero falar de teologia. Só estou citando esse fato que Jesus falou que devemos amar os outros como a nós mesmos. Ou seja, precisamos também pensar em nós, amarmos a nós. Porque assim, existem situações em que nós pensamos apenas nos outros e não pensamos em nós. Mas é importante e necessário que possamos pensar primeiro em nós, para depois pensarmos nos outros, ok? Egoísmo? Não. Egoísmo é o fato de que você vai pensar em você em detrimento e prejudicando outras pessoas. Amar a si mesmo é uma autopreservação, autocuidado, ok? É diferente de egoísmo, ok? Assim como existe diferença entre ambição e você ser uma pessoa ambiciosa e uma pessoa gananciosa. Existe uma diferença entre isso. Você ser uma pessoa generosa e ser uma pessoa caridosa. Existe diferença entre isso. Isso está gravado em vídeos aí. Então também existe uma diferença entre você ser egoísta, pensar em você em detrimento de outras pessoas, e você ser uma pessoa que se ama, se valoriza, pensa em você em primeiro lugar, para depois também pensar nas outras pessoas. Autopreservação, autocuidado, ok? Partindo desse pressuposto, muitas vezes, para você resolver problemas, precisa pensar em você primeiro, para depois pensar em outros. Vamos lá. Imaginemos uma situação. Você já viajou de avião? Se você já viajou, você já deve ter ouvido aquelas expressões ou aquelas sugestões que as pessoas dizem assim: em caso de despressurização, máscaras cairão automaticamente. Coloque a máscara de oxigênio em primeiro lugar em você. Coloque a máscara de oxigênio que vai cair primeiro em você. Puxe uma delas, coloque sobre o nariz, ajustando o elástico em volta da cabeça e depois, caso necessário, auxilie outras pessoas. Isso dentro de um avião. Situações em que há uma despressurização. Por que isso acontece? Bom, porque imagine a situação, você está no avião e há uma despressurização da cabine, lá onde você está. E aí você pega a máscara e coloca no seu filho. E nesse processo de colocar no seu filho, primeiro pensar nele, você perde oxigênio. E aí? Como você vai ajudar o seu filho
se você não ajudou a si mesmo. Então, em primeiro lugar, você tem que pensar em você. Num caso desses, de uma situação de voo, tá? A explicação é essa. Quando há uma despressurização da cabine, vai haver falta de oxigênio. E aí a máscara cai, e aí você precisa colocar a máscara em você, para que você tenha condições de, se necessário, ajudar a outras pessoas. Então, primeiro, você precisa pensar em você. Pensar e agir primeiro em você, para depois agir com outras pessoas. Muito bem. Imagine que você é uma mãe solteira que cuida dos filhos. Se você adoecer, quem vai cuidar dos seus filhos? Você cuida deles. Então imagine. Você está em um relacionamento que está lhe fazendo mal. E você não quer sair dele porque pensa na outra pessoa, que vai sentir-se mal com isso, porque você vai deixá-lo, vai deixá-la, não quer fazer a outra pessoa sofrer, mas você está infeliz com isso. E aí? Pense primeiro em você, ok? Bom, outra coisa, já gravei outros vídeos sobre essa questão. Foque nas soluções, não nos problemas. Não fique pensando nos problemas, fique pensando nas soluções dos problemas. Se você ficar pensando só nos problemas, eles vão aumentar. Tire o foco, esqueça os problemas e pense nas soluções. Acorde de madrugada, escreva, faça um planejamento, faça um processo, não interessa. Mas pense nas soluções e não nos problemas, ok? Tem vídeo gravado sobre esse assunto. Outra coisa, esqueça as emoções. Pense e haja sempre pela razão. As emoções, existem outros vídeos gravados sobre isso, complementares, que as ações embasam a nossa visão. As ações são como cortinas de fumaça. Elas nos impedem a vermos lá na frente. É como névoa. As emoções trabalham dessa forma. Então nós temos que esquecer as emoções e agirmos pelas razões. Imaginem profissionais de saúde pensando e agindo pelas emoções. Chegou um paciente e precisa ter um membro amputado. Não, meu Deus, como vai acontecer com ele depois de acordar? Como ele vai agir? Não, se ele for pensar dessa forma, ele não vai amputar o braço, a perna, o membro. Ele não vai amputar, ele não vai agir pela razão. E assim sendo, o paciente ou a paciente pode vir a óbito, porque no lugar de perder um membro, perdeu a vida. Então ele tem que agir com a razão. Imagina aquela criancinha que está chorando de dor e ele precisa receber uma anestesia, uma injeção. Tem que aplicar. Então tem que agir pela razão. Então, os problemas têm que ser solucionados pensando e agindo com a razão. O que eu devo fazer? O que eu tenho que fazer? Muitas vezes é doloroso, é traumático, não é fácil, mas é necessário. Se você tem que resolver aquele problema, você tem que amputar um membro, você tem que matar, você tem que jogar alguém fora do navio. Eu sou consultor empresarial e muitas empresas já passei e já disse aos gestores: demita os funcionários, demita-os. Você tem 100 funcionários na sua empresa, 100 colaboradores. Você precisa demitir alguns. Alguns têm que serem sacrificados para que a sua empresa continue existindo. Mas, Osias, mas é necessário. É necessário. Foi o único. Nós tentamos de tudo. Reduzimos os custos. Negociamos com fornecedores, com clientes. Fizemos tudo o que era possível fazer. Chegou o momento de demitir funcionários. Tem que demitir alguns. Alguns têm que ser demitidos. É traumático, é complicado, é nevrálgico, mas é necessário. Por quê?
Porque a empresa tem 100 funcionários. Se ela não demitir 50, ela vai deixar de existir. E os 100 vão ficar sem emprego. Os 100, todos vão perder com isso. A empresa vai fechar, vai falir, e os 100 funcionários vão ficar sem emprego. Então, é melhor que 50 fiquem sem emprego e 50 fiquem com emprego. E a empresa existindo, ela poderá, se for bem gerida, crescer novamente, como já aconteceu com algumas que eu conheço, algumas que eu já prestei consultoria e que hoje estão contratando-os novamente. Aqueles 50 que foram demitidos estão sendo hoje contratados novamente, se ainda não estão inseridos no mercado de trabalho. Por quê? Porque a empresa manteve-se ativa, manteve-se viva. Ela sobreviveu e, assim sendo, ela pôde manter os 50 funcionários empregados e as famílias e as pessoas indiretamente envolvidas com isso sendo beneficiadas, e ela ainda pôde contratar os demais e pôde contratar outros. Ela está ativa hoje. Então, às vezes, é necessário, em um navio, se ele está afundando, deve jogar as cargas fora. E, se for necessário, alguns têm que ser jogados fora. É a realidade. E é doloroso, mas é verdade. Eu sei que vocês poderão me interpretar de maneira errônea, equivocada. Eu não vou julgar por isso. Eu estou sendo aqui sincero com vocês. Estou trabalhando com a razão, não com a emoção. Eu estou dizendo para vocês que para solucionar alguns problemas, vocês devem agir com a razão. Se agirem com a emoção, não vão conseguir resolver os problemas e ainda poderão criar mais, ok? Então, esse é um ponto nevrálgico. Agir com a razão. Pensar, o que eu devo fazer? Perder, muitas vezes é necessário. Você vai ser preciso, muitas vezes, perder para ganhar. Não tenha dúvida disso, tá certo? Alguns momentos vocês vão ter que perder para ganhar. Infelizmente, isso é verdade. Perder um relacionamento, perder um emprego, perder dinheiro para ganhar. Já gravei outros vídeos e vou dizer. Se você é aquela pessoa que sempre diz, eu só ando para frente, eu só ando para frente, eu só sigo em frente, e você de repente se vê diante de um abismo, de um penhasco, e você pensa e age somente para frente, você vai cair no abismo, no penhasco e vai morrer. Muitas vezes você vai ter que parar, pensar, repensar e dar uns passos para trás, regredir, retroagir, perder, para depois ganhar. Perder o seu salário, perder o seu emprego, perder o seu amor, perder os seus bens, para depois ganhá-los novamente, potencializá-los. Se vocês não conhecem, Jó é um personagem bíblico que perdeu tudo. Perdeu os bens, família, mas Deus o restituiu 100 vezes mais. Mas ele teve que perder para ganhar. Não estou fazendo uma analogia com Jó e os problemas. Estou apenas fazendo um exemplo, citando um exemplo. Ele perdeu, mas depois ele ganhou. Tá? Muitas vezes é necessário perder para ganhar. Ok? Muito bem. Transforme os seus problemas em algo positivo e benéfico. Aprenda com os seus problemas. Use-os como pontes para transpor obstáculos, transpor distâncias. Use-os como escadas para que vocês possam subir de nível, ok? Use-os como alavancas para que vocês possam mover o mundo. Aprenda com os seus problemas, faça-os transformar em seus amigos,
em seus aliados, de maneira que possam ensiná-los a crescerem, a evoluírem, tá bom? Aprender com os problemas. Isso são dicas, eu estou falando para vocês de situações que eu já li em vários livros, ok? Bom, vamos partir agora para a prática. Usando a razão, vamos lá, usando a razão. Responda de maneira clara, objetiva e o mais detalhadamente possível as perguntas. Vamos lá. Qual ou quais são os seus problemas? Ou quais ou qual é o seu problema ou o problema que você quer ajudar a resolver? Alguém já disse que algum problema identificado é 50% solucionado. Então, identifique-o. Você precisa pegar o seu problema e destrinchá-lo, identificá-lo. Qual é realmente o meu problema? O que é? De maneira minuciosa, detalhada, qual é o meu problema? Escreva-o se for necessário. Eu vou deixar depois alguns links e vou até postar no Excel uma planilhazinha de como você vai preencher e tentar resolver seus problemas. Mas vamos lá. Imagine que já gravei outros vídeos sobre isso. Imagine que você tem uma doença. Você tem que ir à médica ou ao médico. Você chega lá para ela ou ele e vai detalhar o seu problema de saúde. Quanto mais detalhado você falar, citar, melhor vai ser para a médica ou médico identificar o seu problema de saúde. Quanto mais detalhes você falar, pormenores, dificuldades de respiração, palpitações, falta de sono, nervosismo, quanto mais detalhes você falar, melhor vai ser para identificar e prescrever uma medicação, uma solução para o seu problema. Então, o seu problema, os seus problemas, o problema de outrem que você quer solucionar, os problemas de outrem que você quer solucionar, devem ser detalhados, pormenorizados, o mais claramente possível. Assim sendo, você vai conseguir identificar realmente, e aí vai poder tentar resolvê-los, tá certo? Outra, qual ou quais as causas deste problema? As causas. Quem os criou? De onde foi a origem? Foi você que os criou? Ou foi outra pessoa? Como eles surgiram? Como eles se originaram? É uma pergunta para que, uma vez identificada, você não crie mais problemas. Elimine essas causas, ok? É importante identificar a causa ou